Está começando agora o programa Em Busca de uma Nova Vida. Estamos aqui para mostrar a vocês um lançamento feito ultimamente que é simplesmente uma preciosidade. É a coleção Joshua, onde o autor teve o capricho de fazer 700 mil verbetes da Bíblia, em 4 volumes alentados. Você vai encontrar aqui em letra boa, você vai encontrar cada versículo da Bíblia, cada palavra da Bíblia, você vai encontrar aqui dentro onde ela está, o contexto onde ela está, quantas vezes ela apareceu e todas as vezes que ela apareceu. Então, quando você tiver alguma dúvida, você vai aqui nessa coleção, põe a palavra como dicionário, você vai ver quantas vezes essa palavra apareceu na Bíblia, onde ela está, quais são os versículos onde ela aparece, e você assim tem uma visão completa da Bíblia. Quando você quiser, por exemplo, estudar a palavra bênção, você entra aqui no bênção, você vai encontrar todas as vezes que a Bíblia fala a palavra bênção, em que circunstância ela fala a palavra bênção. Se você quer ser uma pessoa forte espiritualmente, você tem que estar bem alimentado no seu espírito. E para você estar bem alimentado no seu espírito, você tem de estar dentro da Bíblia, dominando a Bíblia, sabendo onde estão as palavras da Bíblia, onde estão os conceitos da Bíblia e sabendo toda a nomenclatura bíblica que você vai encontrar nessa coleção Joshua. Olha o volume, que tamanho tem. São 700 mil palavras da Bíblia e vocês vão ver uma a uma o seu contexto, aonde está. Você, quando colocar essa coleção na sua estante para você consultar, você vai ver com que facilidade você vai ter a análise da Bíblia e a presença da Bíblia na sua vida. Coleção Joshua. Vou facilitar para você em 12 meses de prazo para você pagar, para você ter a Bíblia na tua mão, ao teu alcance. Que Deus te abençoe. Você adquirindo isso, você está também abençoando o nosso ministério, que é o Ministério da Palavra. Ministério de rádio, ministério de televisão, ministério de internet, ministério pregando a palavra de Deus por várias rádios, por várias televisões e principalmente pela internet. Que Deus te abençoe. Ligue agora mesmo para 0 operadora 11 2228 6430 ou acesse nosso site www.creiaemjesus.com.br. Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Declaremos a Jesus agora o seguinte, digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa. Nós te pedimos no teu santo nome. Invoquemos agora a presença do Espírito Santo também, para que ele esteja conosco, nos dando sabedoria, inteligência, perspicácia, para que nós entendamos o caminho por onde Deus quer que nós andemos e para que nós tenhamos ciência da mais perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua presença dentro do nosso coração, nós pedimos a tua presença dentro da nossa vida, para que nós possamos, com a tua iluminação, seguirmos o melhor caminho, seguirmos a melhor estrada, a estrada do bem, a estrada que nos conduz à salvação. Ó Espírito Santo de Deus, sê lâmpada para os nossos pés, sê luz para os nossos caminhos, guia-nos com os teus próprios olhos, nós te pedimos no santo nome de Jesus. Já que Jesus está conosco, conforme a nossa declaração, aproveitemos o momento para nós confessarmos a Ele os nossos pecados.
Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos a Ti todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, todas as nossas faltas que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. No momento que a gente com humildade confessa a Deus que somos pecadores, que temos erros, que temos faltas, confessamos a Ele isto, nós começamos a nossa reconciliação com Deus. Já que nós confessamos o nosso pecado, vamos declarar o nosso arrependimento. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos o nosso total arrependimento pelos erros que fizemos e te pedimos, Senhor Jesus, nos dá forças para não pecarmos mais. No momento em que a gente confessa com humildade, a gente se arrepende e a gente se propõe a não pecar mais, nós estamos terminando a nossa reconciliação com Deus. Precisamos agora pedir-lhe o perdão. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nesse momento somos perdoados. E muita gente deve estar estranhando. É tão fácil assim a gente obter o perdão de Deus? Sim, é muito fácil. Porque Ele é eternamente misericordioso, Ele é infinitamente misericordioso. E Ele nos ensinou a perdoarmos 70 vezes 7. Então Ele será aquele que nos perdoará infinitamente. Recebamos agora esse perdão de Deus. O mais importante da nossa vida é nós crermos nesse perdão, nós aceitarmos esse perdão, nós concordarmos com esse perdão e nós vivermos esse perdão. Porque se a gente vive o perdão, vai chegar uma hora que a gente vai deixar de pecar, porque são tantas as vezes que a gente peca e volta a pedir perdão, que num instante que a gente habituar-se a receber o perdão, a se sentir perdoado, nós também vamos deixar o pecado de lado. E é isso que nós temos de fazer, para a honra e glória do Senhor Jesus. Recebemos agora o Senhor Jesus em nossa vida. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso único Redentor, como nosso Salvador e como nosso intermediador junto a Deus. Nesse momento em que nós recebemos Jesus em nossa vida, está escrito na Escritura Sagrada que aquele que confessa o Senhor Jesus aqui nessa terra, ele o confessa nos céus e inscreve o nome desta pessoa no livro da vida. É importante que a gente seja inscrito no livro da vida, porque quem não estiver inscrito nesse livro não entrará no reino dos céus. No momento que a gente reconhece Cristo e o confessa aqui nessa terra, Ele nos confessa diante do Pai. É soberana essa decisão, é maravilhosa essa decisão. Agora todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que Tu és o Filho de Deus. No momento que a gente declara que Jesus é o Filho de Deus, nós passamos a ser também filhos de Deus, filhos da promessa, irmãos de Cristo, herdeiros de toda a riqueza do Pai. É a melhor das posições que nós temos em nossa vida, é sermos co-herdeiros com Cristo da promessa e da herança do Pai. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos o ministério da palavra. Ou seja, nós nos esforçamos para pregar a palavra de Deus em todos os momentos, em todos os instantes, em todos os lugares, de forma que nós formamos o ministério da palavra. E o ministério da palavra nós o desenvolvemos através de pregar a palavra de Deus em todos os órgãos que nós conseguimos amealhar, em todos os meios que nós conseguimos colocar. E hoje o nosso ministério está hoje com 7.700 horas mensais pregando a palavra de Deus em emissoras de rádio, em emissoras de televisão e junto à internet. Temos hoje cobrindo toda São Paulo e a grande São Paulo a 88.3 a 99.1. Temos cobrindo todo o ABC a 100.7. E temos cobrindo a Baixada Santista a 97.1 e a 99.1. São rádios que falam 24 horas o nome de Jesus. São rádios que promulgam a palavra de Deus. São órgãos que falam a palavra de Deus. Nós estamos no canal 59 para toda São Paulo na televisão. E estamos no canal 58 para Guarulhos. Em Guarulhos ainda no 9 da NET e no 19 da NET. Pregando a palavra de Deus. Na televisão nós só temos 8 horas por dia.
e precisávamos arrumar mais espaço para pregar a palavra de Deus. Na internet e no portal Creia em Jesus. Nós temos uma televisão 24 horas por dia, fazendo shows, pregando a palavra de Deus e mostrando estudos para que as pessoas possam ter a proximidade da palavra de Deus. Temos uma rádio web 24 horas por dia pregando a palavra de Deus. E temos 24 horas por dia uma rádio de louvor, louvando o nome de Cristo e o nome de Deus. Esse é o nosso ministério. Por isso nós nos firmamos na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai levar você a Cristo e é a palavra de Deus que vai trazer para você em Cristo a salvação. E por falar na palavra, nós separamos aqui uma palavra de Cristo, muito importante a respeito da palavra. Porque João, no seu evangelho, ele chama Jesus de verbo, chama Jesus de a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Primeiro versículo do evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele diz, tudo que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, Jesus participa da criação do mundo. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. E a palavra de Deus é que vem entrar no nosso coração para que a gente possa, através dela, chegar na perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E Jesus deixou isso muito claro na parábola do semeador. Ele fala a palavra semeador em Marcos, no capítulo 4, e fala também em Mateus, no capítulo 13. Mas vamos ver em Lucas, no capítulo 8, a parábola do semeador. Está escrito aqui que, afluindo uma grande multidão e vindo ter com Jesus gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus, sempre Jesus diz isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um chamado que ele faz para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, que as pessoas entrem na fé pela palavra de Deus. E Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz claramente que a fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. De forma que não existe maneira de você ter fé, não existe forma de você aumentar a sua fé, se não for através de você ouvir constantemente, inteiradamente a palavra de Deus. E é preciso viver com fé, porque está escrito assim: o meu justo viverá pela fé. Deus quer que a gente viva pela fé. Para nós vivermos pela fé, nós temos de obter a fé. E como obtemos a fé? A Bíblia ensina, é através de ouvirmos a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus. Por isso, o nosso coração foi entregue por Deus, para que a gente se dedicasse ao ministério da palavra. Ou seja, falar a palavra de Deus, de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, para que as pessoas tenham acesso à palavra, de dia, de noite, na sua casa, no seu carro, aonde quer que ela esteja, porque o rádio tem essa bênção. O rádio, ele penetra no seu quarto na hora de você dormir, o rádio penetra no seu trabalho, você trabalhando com o radinho ligado, o rádio acompanha você nos ônibus, no seu celular, o rádio está perto de você. E quando nós ocupamos 6 rádios falando a palavra de Deus 24 horas por dia, nós temos a certeza que a semente está lançada e que Deus vai fazer com que as pessoas ouçam a palavra de Deus, porque a única maneira de nós termos fé é ouvindo a palavra de Deus. Se você limita a palavra de Deus
a ouvi-la apenas no domingo, ou pela manhã, ou pela tarde, se você limita a palavra de Deus apenas a alguns instantes durante a semana, a sua fé vai ser muito pouca sempre. Por isso nós conclamamos o povo. Por isso nós temos a maior fé inabalável de que este ministério vai entrar no coração das pessoas e eles receberão a palavra onde quer que estejam, cedo, de tarde, de noite, ao meio-dia, meia-noite, a hora que ligarem, de madrugada, a hora que ligarem, nós estamos no rádio pregando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. E quando Lucas nos narra esse episódio, a gente vai ver logo de começo, logo de início, um grande milagre que acontece aqui e que muita gente se dá fé deste milagre. Olha o que está escrito logo no começo. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Mas se você for ver isso aqui no livro de Mateus, que é no capítulo 13, vocês vão vendo assim: e grandes multidões, naquele mesmo dia, capítulo 13, Mateus, naquele mesmo dia, saindo Jesus de sua casa, assentou-se à beira do mar. A casa de Jesus era em Cafarnaum, e ele foi à beira do mar de Cafarnaum. E lá ele sentou-se à beira-mar. Mas grandes multidões, gente. A palavra multidão já é uma palavra numericamente enorme. Mas grande multidão, vejam o tanto de gente que estava chegando perto de Jesus. Se reuniram perto dele. De modo, aí vem a coisa interessante, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. É um grande milagre. Porque não consta que naquela época houvesse microfone, não consta que naquela época tivesse alto-falante, não consta que naquela época tivesse meios de se falar à multidão, não consta que Jesus usasse megafone. E Jesus estava sentadinho na beira do mar quando afluiu a ele grande multidão de gente, grande multidão. E ele pega um barco e se afasta da praia, e lá do barco ele passa a pregar. Veja o milagre, gente, da multiplicação do som. Da multiplicação do som. Porque o barulho à beira-mar é grande. Tentem ir no mar, e do mar vocês tentem falar com a pessoa que está na praia. Ninguém entende nada. Nem o que a pessoa fala da praia para o mar, nem do mar para a praia devido ao barulho das ondas. E Jesus ainda se afasta num barco, entra no barco e de lá ele prega a grande multidão. Veja o milagre da multiplicação do som. Esse é um grande milagre que já estamos vendo aqui, que Jesus falava e o som que ele falava se multiplicava para a grande multidão que estava após ele. Eu tenho a impressão que se eu, com toda a minha voz, com todo o grito que eu dou, fosse à beira-mar num barquinho pregar, eu talvez fosse ouvido pelo barqueiro que estivesse junto comigo. Talvez. Se ele não ficasse assim, Então vocês vejam um grande milagre que nós temos aqui, que Jesus faz. Aí Jesus fala a parábola e ela diz de 4 formas de semente. A primeira semente que cai à beira do caminho é pisada, e depois as aves do céu vêm e as comem. A segunda é aquela que cai sob as pedras. Sob as pedras. E ela germina, mas não encontrando terra, ela acaba secando. A terceira semente é aquela que é lançada entre espinhos. E ela cresce, mas os espinhos crescem mais, e ela é sufocada. E o quarto tipo de semente cai numa terra boa, germina e dá frutos a 100 por 1. Os apóstolos chegam depois para Jesus e diz para ele assim: mas afinal de contas, o que é isso que o senhor pregou? Semente, semeando, pedra, aves do céu comendo, afinal de contas, o que é isso? E Jesus vai explicar a parábola para os apóstolos. E ele começa a explicação no versículo 49. Está escrito aqui: e os discípulos o interrogam, dizendo: que parábola é esta? Que parábola é esta? E Jesus tinha de ter muita paciência, mas muita paciência com aqueles discípulos. Acompanhavam Jesus toda hora, todo instante, todo momento. E não entendiam, não compreendiam. Precisavam toda hora chegar: mestre, o que é? Como é que é isso? Que forma é esta? E eu fico bobo quando eu leio
na quinta-feira, quando Jesus vai ser preso à noite, Jesus um pouquinho antes falava: Pedro, o diabo quis te pegar para te cirandar, Pedro, e eu orei para você, Pedro. Então, Pedro, quando você se converter, Pedro, você tranquiliza os seus irmãos. Até aquele momento Pedro não era convertido. E eu vejo tanto cristão bater o peito e dizer: eu sou convertido há 30 anos, eu sou convertido há 20 anos, eu sou convertido, no dia que eu me converti, bate no peito. Aí você vai ver a vida desse cristão, que conversão que houve, que mudança de conduta que houve, que direção que ele tomou nova na vida dele, para dizer que é um convertido. E a gente vê tanto cristão que diz que conhece a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus, mas não usa a palavra de Deus, não diz a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus. Porque eu sempre digo que a palavra de Deus nós temos primeiro de conhecê-la, de lê-la, de ouvi-la. Temos de conhecer, de lê-la, de ouvi-la intensamente a palavra de Deus. Segundo, nós temos de compreender a palavra de Deus. Nós não podemos deixar nenhuma palavra sem compreensão. Nós temos de entender a palavra de Deus, nós temos de compreendê-la. E não acredite nessa balela da Igreja Católica que diz que a palavra de Deus é difícil de ser entendida. Por isso ela diz que ninguém lê, porque pode se confundir. Isso é conversa do diabo, é conversa do cão. Ele não quer que você leia a Escritura Sagrada. Ele não quer que você tenha a Escritura Sagrada na sua mão, porque ele diz: se você ler, você não vai compreender. Ou se você ler, você não vai entendê-la mal. Isso é conversa do cão para te desviar, para tirar você do caminho. Então leia a palavra de Deus e o Espírito Santo há de te iluminar para que você a entenda. O terceiro ponto é nós guardarmos a palavra de Deus. Nós temos de lê-la, de ouvi-la e de entendê-la, e depois nós temos de guardá-la dentro do nosso coração. O quarto passo da palavra de Deus, nós temos de vivê-la. Não adianta você ler a palavra de Deus, não adianta você achar que entende, não adianta você falar ela de cor. Eu conheço gente que fala a palavra de Deus de cor, mas vive uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida triste, porque não adianta falar de cor da boca para fora se você não vive esta palavra, se você não põe esta palavra na sua conduta, se você não age de acordo com ela, se você não faz com que a palavra seja bem feita. Eu estava sendo atendido no meu carro por um mecânico e ele teve um chamado de outro carro. E ele disse para o outro cara assim: olha, eu estou terminando o servicinho aqui e daqui a meia hora eu estou aí. Mas ele não estava terminando o meu serviço, ele acabava de chegar aqui para mim. Ele não sabia nem o serviço que tinha, não sabia nem quanto tempo ele ia levar para mim. Aí ele falou assim: eu acho que eu fiz uma mentira, né? Eu falei: você fez uma mentira de verdade. E como é que eu faço? Eu falei: meu filho, como é que eu faço para não perder o serviço? Seja franco. Peça a Deus que segure o teu serviço, mas diga para o cara: eu acabei de chegar no serviço aqui e não posso largar esse serviço para atender o senhor. Assim que eu terminar, eu vou atender o senhor. E aí nós ficamos arrumando o meu carro de mentirinha, porque eu não consegui arrumar, 4 horas. E o outro homem ligando sem cessar, né? Então a gente viu uma mentira dessa e falou: mas como é que eu faço? Você diga que você está atendendo. Vai ficar bonito para o outro homem que você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa que tem responsabilidade, né? Aí, mas não, está mentindo, está falando, eu cheguei agora e estou fazendo, daqui um pouquinho estou aí. Aí nós tínhamos de comprar a bateria para o meu carro. Era um domingo à noite numa cidade turística. Uma bateria que custa 180, ela foi para 350. Eu digo: mas não pode ser uma coisa dessa, que o senhor ganhe. Mas doutor, eu estou aberto aqui, 10 horas da noite, todo mundo passeando e eu aqui, não tem direito de ganhar alguma coisa? Tem direito, mas não tanto assim, né? Nisso nós fomos passando, tinha um homem com uma Hyundai 2012, aquela cor mais linda do mundo, com a bateria pifada. Aí ele liga na minha frente pro homem lá e diz assim: eu queria a bateria da Hyundai. Quantos amperes? 70 amperes. 680. Mas não pode 680, como é que é isso? Eu falei para ele assim: eu vou buscar a minha. Se o senhor quiser, eu vou brigar lá para sair por 250. Então o senhor me dá 250, eu pego 250 do meu, eu vou comprar a minha bateria por 250. E lá fomos nós comprar. Chega lá, falo pro cidadão assim: a minha quanto é?
350. Eu falei, não posso. Eu só tenho 250. Se o senhor quiser estar aqui, o senhor me dá por 250. Deu 250. Ah, mas tem uma outra bateria da Hyundai. Não, essa não. Essa eu não vou fazer desconto, não. Mas por quê? Ah, não, a bateria. Não, mas Hyundai é um carro chique. O homem deve ter bastante imposto para comprar. Eu fiquei contente que o meu é apenas um Mitsubishi pequeno e velho, né? De qualquer maneira, conseguimos sair de lá com a bateria de 250 também. Por que mentir desse jeito? Porque não vive a palavra de Deus. Porque não vive a palavra de Deus. Por que uma bateria vai para 680 só porque o cidadão tenha um Hyundai? Quando a gente vive a palavra de Deus, muda a nossa vida. Nós temos de viver a palavra de Deus. E a gente vê que muita gente não vive, pensa que vive. E o quinto passo da palavra de Deus é a gente pregar a palavra de Deus. Porque a ordem de Cristo foi essa: ide e pregai a todos os povos a boa nova do Evangelho. Aí Jesus vai explicar a parábola. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui no versículo 12. A semente, não, no versículo 11 ele diz assim: esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, quando ele falou da semente, o que Cristo quis dizer? Que a semente é a palavra de Deus. E nós que somos aqueles que pregamos a palavra de Deus, somos os semeadores. Aí ele diz assim: aqui caiu, versículo 13, versículo 12, aliás, do capítulo 8 de Lucas. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Olha que coisa linda. Quer dizer, a pessoa recebe a palavra de Deus, mas ele não chega a sair do templo, não chega a desligar o rádio, não chega a parar de escutar. Já veio o diabo e ele arranca aquela palavra, diz: não creio nisso não, esquece isso. A vida que eu lhe ofereço é melhor, é mais gostosa, é mais bonita, né? E a pessoa, então, aquela semente caiu na beira do caminho, foi pisada, ninguém quis aquela semente. E aí diz que veio as aves dos céus. Ele diz isso em Mateus. Aqui ele já diz claramente: o diabo vem e leva a palavra de Deus embora. Quanta gente que vai em vigílias, chega lá, passa a noite inteira zumbindo, rodando, caindo, fazendo tudo isso, pensando que estão recebendo a palavra de Deus. Quando sai dali, cadê a palavra de Deus na vida dele? Cadê a mudança de vida? Cadê a conversão? Cadê a mudança de direção? Cadê a nova vida? Onde é que está a mudança de vida com a palavra de Deus? Não tem porquê, porque foram palavras que foram jogadas à beira do caminho. Foi sapateada, foi pisada, o diabo veio lá e levou embora. E eu digo que não existe maior ajuntamento de demônio, não existe maior ajuntamento de demônio do que nas portas das igrejas. Diabo que fica ali de braço cruzado, né? De braço cruzado, dizendo assim: deixa esse povo sair, para pegar eles aqui fora, né? Eu me lembro daqueles macacão que gostam de brigar, né? Mas não pode brigar lá dentro, então eles ficam na porta. Deixa sair que eu vou te quebrar a cara. Assim é o cão na porta das igrejas, assim, ó, de cão, esperando o povo sair para pegar de novo. E tem gente que a semente não entrou, a semente não caiu no coração, a semente não entrou na vida deles, e eles são presas fáceis do cão, porque a Bíblia diz claramente: veio o diabo, arranca essa semente e toma conta da pessoa de novo. O segundo tipo de semente, aquelas que caíram sobre a pedra, versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Vejam que no versículo 12, olha o que ele diz assim: que para não suceder que, crendo na palavra de Deus, sejam salvos. O diabo não quer que ninguém seja salvo. Então, esse tipo aqui de gente que cai na pedra, a semente até germina, coitadinha. Até germina. Mas depois vem o sol, esturrica e acabou a palavra de Deus. Acabou a palavra de Deus. Tem gente que vai na igreja, recebe a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, pula, vira, planta bananeira, vira de cambota, tudo aquilo ali. Saiu na porta. Cadê? O que o pastor falou mesmo? Qual foi o tema de hoje mesmo? O que você escutou lá?
Tem mulher que chega em casa, o marido diz, o que o pastor falou na igreja hoje? Você sabe que eu não lembro mais. Acabou. Aquela que cai sobre as pedras. E interessante que Marcos tem uma explicação interessante para essas que caem na pedra. Olha aqui. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e logo a semente seca. Então, em Marcos, tem uma explicação. Vem a angústia, vem a perseguição, vem a gozação dos outros, vem a repreensão dos outros, e a palavra seca, e acaba secando a palavra de Deus. Se você for adiante, vamos ver o terceiro. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Tem uns até que ouvem a palavra de Deus no afã da vida, uma vida conturbada, e a semente e a palavra de Deus germina. E eles até lutam, porque eu vou aplicar a palavra de Deus, eu vou viver a palavra de Deus. Eles até lutam, mas os espinhos da vida, ou seja, as riquezas da vida, as glórias da vida, as ocupações da vida, faz com que de repente ele passe a deixar a palavra de Deus para lá, a deixar a palavra de Deus para lá. Este mecânico que estava comigo, ele disse assim, eu sou evangélico, sabe, pastor, mas deve fazer uns 2 anos, que eu não consigo escutar a palavra de Deus, não consigo mais a igreja. Tanto é que o pastor outro dia me ligou, eu disse para ele, pastor, eu tenho de botar o pão em casa. Eu disse, mas você acha que você precisa trabalhar primeiro, depois ouvir a palavra de Deus? Mas como é que eu ponho o pão em casa se eu não trabalhar? Pois é, gente, tem muita gente que não conhece a palavra de Deus. Evangélico que não conhece a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus está escrito, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, se ele conhece a palavra de Deus, se ele vive a palavra de Deus, ele sabe que os espinhos, que os esforços da vida, não pode sufocar a palavra de Deus na vida dele. Não pode. Então, se ele conhece a palavra de Deus, ele vai buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, pastor, me ensina um jeito de eu botar a palavra de Deus em primeiro lugar. Aí vem a minha propaganda, né? Você mora em que lado aqui de Guarujá? Eu moro para cá. Então você ouve a 97.1, que você vai ver a palavra de Deus 24 horas por dia. Na hora que você se encaminhar para fazer um socorro, vai ouvir a palavra de Deus. Na hora que você estiver fazendo socorro, deixa o rádio ligado. Na hora que você vai voltar, liga o rádio de novo. Põe o rádio na 97.1, né? Quando você for para o lado de lá, você põe na 99.1, você vai continuar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, gente, não vai haver desculpas quando nós chegarmos lá em cima. Sabe, Jesus, eu não ouvi sua palavra porque eu era muito ocupado. Né? E aí tem um lugarzinho muito especial para os ocupados. Jesus vai dizer, afasta-te de mim, não te conheço. Como você não quis me conhecer, agora acabou o seu tempo, eu não te conheço. Vai lá para os seus amiguinhos, vai para os seus amiguinhos lá embaixo. Né? Então, gente, nós não podemos deixar que as ocupações do mundo tomem conta da nossa vida. Ainda mais agora, está escrito que no final dos tempos, a palavra de Deus vai chegar em todo lugar. E está chegando, Rádios e mais rádios falando a palavra de Deus, televisões e mais televisões falando a palavra de Deus, web falando a palavra de Deus. Então só não escuta a palavra de Deus quem não quer. Quem não quer mesmo, quem está sufocado pelos espinhos da vida. Aí Jesus dá outra explicação. Aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, e esses frutificam pela sua perseverança. Então aquela semente que cai em terra boa, encontra um coração aberto para receber a palavra de Deus. Que a coisa mais importante que nós temos a ter na nossa vida é terra boa para a palavra de Deus vir sobre nós para frutificar. Se nós somos pedra, se o nosso coração é pedra, a palavra de Deus que vai cair aqui em cima vai secar, vai murchar pelo sol que vai cair em cima. Se nós somos apenas estrada, caminho para os outros andarem, para os outros passarem,
se nós somos apenas, vou repetir, estrada e caminho para os outros montarem por cima, para os outros passarem, nós vamos ter o diabo levando embora a semente da palavra de Deus na nossa vida. Se nós vivemos uma vida cheia de preocupações da nossa riqueza desse mundo, nós vamos ser palavra entre espinhos e abrolhos. Ela não vai frutificar, ela pode até crescer, mas não vai dar o fruto. Agora que nós temos que ser terra fértil, terra boa, o nosso coração tem de estar aberto para a lei de Deus, tem de estar aberto para a lei do Senhor, para que a palavra de Deus caindo dentro de nós, ela possa frutificar. E vejam bem, gente, nunca é demais lembrar que só entrarão no reino dos céus aqueles que estiverem ligados à videira, cujo ramo estiver produzindo frutos. Porque o que estiver ligado sem frutos vai ser cortado e ligado no fogo do inferno. O que estiver desligado já vai ser jogado no fogo do inferno. Só vão ter sucesso os que estiverem ligados à videira, que é Jesus, produzindo frutos. E para produzir frutos só tem um jeito, é mediante ouvir a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida e nós vivê-la intensamente. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir agora ao Senhor Jesus que Ele nos dê a graça de sermos terras férteis para recebermos a semente da palavra de Deus. Que o nosso coração esteja sempre pronto a ouvirmos a palavra de Deus, aplicar em nossa vida e vivermos a palavra de Deus intensamente para que nós sejamos salvos. Preste bem atenção no que está escrito, para serem salvos. O demônio não quer que a gente ouça a palavra de Deus para a gente não ser salvo. Temos de ouvir a palavra de Deus para a gente ser salvo. Senhor Jesus, nós te pedimos, faz no nosso coração um campo fértil, Senhor. Uma terra fértil, Senhor, para que nós possamos receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus cresça dentro de nós, sem a secura das pedras, sem o pisotear do caminho e sem o sufoco dos espinhos, para que nós possamos, Senhor Jesus, produzir a 100 por 1. Nós pedimos que sejamos frutíferos, que a Tua palavra seja semente para produzir frutos dentro da nossa vida. Nós te pedimos, ó Senhor Jesus, dá que o nosso coração se abra para receber a Tua palavra, para produzir frutos para a honra e glória do Senhor Jesus e para a nossa salvação. Se creem, diga amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir, porque a unção quebra todo jugo. Valéria Correia, ela nos pergunta: há anos busco por uma igreja que seguisse esse tipo de ensinamento evangélico e por não ter encontrado nada que me entrasse no coração, nunca participei e nem congreguei, apenas visitava para conhecer. Há algumas semanas conheci o trabalho de vocês, uma resposta às minhas orações, e estou pronta para dizimar. Posso dizimar através da igreja de vocês, por meio de depósito ou coisa assim? Mesmo não estando dentro da igreja? Resido em Santos, São Paulo, e não conheço nenhuma por aqui. Estou pensando em montar uma célula por aqui, com a ajuda de Deus, mas preciso amadurecer a ideia primeiro. O que vocês acham? Minha prezada Valéria Correia, a sua situação é a situação de muitas pessoas que não encontram uma igreja onde se sintam bem,
Seja porque não quer sair de casa, seja porque tem medo de andar na rua, seja porque não encontra naquela igreja que procurou, que visitou, a paz que ela precisa. Então, você disse que alguns dias atrás você encontrou o nosso programa, e através do programa você encontrou-se com uma igreja que realmente era aquilo que você quer seguir, é aquilo que você almejava há muito tempo. E aí você disse que está pronta a dizimar. E você pergunta se pode dizimar na nossa igreja. O dízimo tem de ser dado aonde você recebe o alimento. O dízimo é a devolução daquilo que Deus lhe deu em 10%, e você deve devolver isto na igreja onde você obtém o seu alimento. Se você não está em igreja nenhuma, se você não vai à igreja nenhuma, se você não se alimenta em igreja nenhuma, e você está se alimentando da nossa pregação, das nossas rádios, se você está alimentando da nossa televisão, se você está se alimentando do nosso portal, então não há nada demais que você dê o dízimo na nossa instituição. Veja bem, eu nunca pedi a ninguém até hoje que fizesse oferta ou dízimo. Mas eu sinto que eu estou sendo egoísta quando eu sou abençoado porque pego o meu dízimo e pego a minha oferta alçada e pago rádios e pago televisão para propagar a lei do Senhor, para pregar o Evangelho de Cristo. Então eu sou abençoado, Deus tem me devolvido em 100 vezes mais, Deus tem feito para mim milagres na minha vida, porque eu pego o meu dízimo e pego a minha oferta alçada e coloco neste trabalho que é feito pela Igreja Apostólica Nova Aliança em Cristo, através do sistema Nova Aliança de Comunicação, fazendo com que nada menos que 6 rádios estejam cobrindo toda São Paulo e toda a Grande São Paulo, cobrindo o ABC e cobrindo também a Baixada Santista, onde você teve a felicidade de ouvir uma das nossas rádios. Então esse trabalho custa dinheiro, evidentemente. Nós estamos na televisão, no canal 59 em São Paulo, 8 horas por dia, na TV Cristã. Estamos em Guarulhos, no canal 58, 8 horas por dia, em Guarulhos, no canal 9 da NET, no canal 19. Nós estamos no nosso portal Creio em Jesus, 24 horas por dia, com uma televisão de 24 horas, com uma rádio web de 24 horas e com uma rádio de louvores 24 horas. Tudo isso é trabalho que custa dinheiro. E esse dinheiro Deus tem me dado, através da minha profissão e através dos meus negócios. Deus tem me abençoado. E eu tenho dado o meu dízimo e mais 10% de oferta alçada e sou abençoadíssimo por Deus, porque assim eu acho. E eu nunca pedi nada a ninguém, porque fiz através daquilo que Deus me deu. Mas acho que agora eu estou sendo muito egoísta de não passar para o povo essa bênção que eu recebo. De dizer para o povo que eu sou abençoado, porque eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta alçada, nesta obra maravilhosa, que é a obra da pregação de Deus, através dos rádios, através da televisão e através da internet. Minha querida Valéria, nós temos, presta atenção, 7.700 horas de rádio, de televisão, de internet, por mês, falando exclusivamente o nome de Deus e o nome de Jesus. São 7.700 horas. Então isso tem um custo extraordinário, que até hoje eu tenho coberto com o meu dízimo e com a minha oferta alçada. E isto Deus colocou no meu coração, que é um egoísmo da minha parte. Eu estou querendo a bênção só para mim. Então, minha filha, se você quer ser abençoado como eu sou abençoado, como Deus tem me abençoado, você que não está na outra igreja, eu não quero que ninguém tire o dízimo de outra igreja. Eu quero aqueles que não estão em igreja nenhuma, aqueles que colocaram no coração que podem me ajudar, que deem o dízimo na Igreja Apostólica Nova Aliança em Cristo, que dê o dízimo nesse trabalho maravilhoso que nós fazemos e que dê oferta alçadas como eu dou. Eu tenho um propósito diante de Deus de dar o dízimo de 10% e mais 10% de oferta alçada. E Deus tem me devolvido até 100 vezes mais do que eu dou. Preste bem atenção então. Mas essa bênção eu não quero só mais para mim. Não posso ficar só para mim. Tenho de dizer para você, minha querida Valéria, e para os outros que estão me ouvindo, que Deus quer que você dizime
em qualquer igreja onde você recebe a sua bênção. E se você não está em igreja nenhuma, Deus coloca no teu coração para vir para a nossa igreja, para colocar o seu dízimo e a sua oferta. De maneira que você pode fazer o depósito. Pode fazer o depósito. Eu vou te dar o número da conta e você pode depositar. Preste bem atenção. A primeira vez na minha vida que eu vou falar conta bancária numa rádio ou numa televisão. Primeira vez. Porque até hoje eu fui egoísta, viu, gente? Até hoje eu busquei a bênção de Deus sozinho, para mim, né? Agora que essa Valéria me expôs esse problema dela, eu resolvi dizer para vocês como eu sou abençoado e como vocês podem ser abençoados também. Banco do Brasil, que é um banco fácil. Banco do Brasil. Agência, tome nota aí, minha querida Valéria. Tome nota. Agência 4054-1. Banco do Brasil. Agência 4054-1. A conta corrente é 9471-4. A conta corrente é 9471-4. Vou repetir, agência 4054-1 e conta corrente 9471-4. Está em nome do INAPS. INAPS é Instituto Nova Aliança de Promoção Social. Esse instituto vem recebendo há muitos anos gente para serem trabalhadas, gente para serem resolvidas. Nós antecipamos para essas pessoas as bênçãos para que nós tenhamos uma vida melhor aqui nessa terra. Aí você diz aqui ainda que você reside em Santos e nós não temos igreja aí perto para você se congregar. Aí você me diz assim: eu estou com vontade de colocar uma célula aqui. Minha filha, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Nós daremos todo o apoio para você. Daremos todo o apoio para você colocar aí uma célula, para você ser abençoada, e nós faremos visita permanente à sua célula, para que você possa congregar gente da tua casa, que vai ser uma bênção maravilhosa, que a sua casa vai se tornar uma igreja. Agora, a nossa instituição chama-se uma igreja no teu lar, viu? Uma igreja no teu lar. Já que você não quer congregar em outro lugar, já que você não quer sair de casa, você está 24 horas por dia plugado, ligado numa igreja que prega a palavra de Deus sem parar, 24 horas por dia. A qualquer hora que você for ao rádio, a qualquer hora que você for à internet, você vai encontrar a pregação da palavra de Deus para sustento de você. Valéria, fique em paz, que Deus te abençoe muito, viu? E o pastor Flávio, que ele vai entrar em contato com você para lhe instruir a respeito dessa célula que você vai colocar em sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te faça muito próspera. E outras pessoas que estiverem na situação da Valéria, liguem para nós, dizimem conosco, entregue a sua oferta alçada para nós, sem tirar da igreja onde vocês estão, por favor. E se quiserem fazer uma célula, também é só ligar, que o pastor Flávio vai dar toda a atenção para que nós possamos ter uma célula em cada canto, em cada lar nesse país. Que Deus te abençoe. Volte sempre, Valéria. Estamos aqui agora com este casal maravilhoso que é o Davi de Góes e sua esposa Laís de Góes. E com essa preciosidade aqui que é a Ana Júlia, essa garota linda, né, Ana Júlia? Olha que coisa linda que ela é. Eu estou aqui para falar para vocês de um hábito que nós temos de adquirir, que é o hábito da leitura diária da Bíblia. Da mesma maneira que você come todos os dias, várias vezes por dia, da mesma forma como você se alimenta o seu corpo várias vezes por dia, você tem de alimentar o seu espírito. E para você alimentar o seu espírito, é você ler diariamente a Bíblia, várias vezes por dia, para você ficar com a palavra de Deus no teu coração te fortalecendo. Agora, para o casal, que eu tenho certeza
Quer ser a primeira filha, não é isso? Vai formar uma família maravilhosa, vai formar uma família unida, família de muito amor, não é isso? Muito bem. Eu tenho essa Bíblia aqui, Bíblia da Mulher Vitoriosa, né? Você vai encontrar aqui todas as passagens da Bíblia em que as mulheres mostraram vitória. E para você eu tenho aqui batalha espiritual e vitória financeira. Você sabe que a nossa vida é uma batalha contínua do espírito, e a vitória financeira é o que nós procuramos. É Bíblia que você vai ler todos os dias, você passa os ensinamentos para a mulher e a mulher passa os ensinamentos para você. Amém? Pode examinar. Muito boa. Vamos comprar? Muito bom, né? Precisamos, né? A gente... Uma certificação. Uma certificação, isso é muito bom. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Você que ouviu esse comercial e que viu o exemplo desse casal maravilhoso que está aqui, mostrando ao mundo uma criança linda, perfeita, você siga este exemplo. Adquira a Bíblia, Batalha Espiritual e Vitória Financeira, e a Bíblia da Mulher Vitoriosa. Só vou dizer para você o seguinte, eu vou dar 12 meses de prazo para você pagar. Você não vai sentir esse pagamento. E você vai todo dia ter como se alimentar no seu espírito para a sua vitória, para a sua nova vida, para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Ligue agora mesmo para 0 operadora 11 2228 6430 ou acesse nosso site www.creiaemjesus.com.br. Meu irmão e minha irmã, eu convido você agora para nós recebermos o Senhor Jesus na nossa vida. É um momento de grande decisão na sua vida. E por que eu quero que você receba o Senhor Jesus na sua vida? É para que você deixe essa tua vida de derrota, para que você deixe essa vida de necessidades, essa vida de aflição, de angústia, essa vida de pobreza e de miséria, e você passe a viver uma vida de vitória, uma vida de sucesso, que só você vai conseguir quando você colocar o Senhor Jesus na sua vida. É o que está escrito na primeira epístola de São João, no capítulo 5. Quem é que vence o mundo? É aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus vivo e que veio a esta terra em carne para morrer por nós e derramar o seu sangue para a nossa salvação. Eu quero que você receba esse Jesus vitorioso, esse Jesus glorioso, esse Jesus que ressuscitou, não está mais na cruz, ressuscitou dos mortos. Esse Jesus que está vivo, que está em toda parte, que está no teu coração, que está junto com você. Eu quero que você o receba, para que você mude a sua vida e você seja um novo homem, uma nova criatura, para que você seja nascido de novo, para que você seja nascido de Deus e tudo que acontecer na sua vida agora seja vitória e seja sucesso. Primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, agora, junto comigo, é se reconciliar com Deus. E neste momento eu quero que você incline a sua cabeça e você no seu interior, você vai confessar só para você e só para Deus os seus pecados, os seus erros, tudo que você fez de errado na sua vida. Você vai agora confessar ao Senhor Jesus, só você e Ele, dentro do seu coração, com a sua cabeça inclinada, com seus olhos fechados, e você dizendo ao Senhor Jesus agora, com toda a humildade, tudo quanto você fez de errado na sua vida. Uma vez que você confessou os seus pecados, você agora vamos pedir perdão a Deus. Fale junto comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão de todos os pecados que eu cometi na minha vida, sejam aqueles que eu confessei agora, sejam aqueles que porventura eu tenha esquecido.
Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Que tu prometeste, Senhor, que mesmo que meus pecados fossem vermelhos como o carmesim, tu os faria branco como a lã. Tu os jogarias no fundo do oceano, para nem deles se lembrar sequer por um dia. Eu te agradeço, Senhor, esse perdão. E agora, em nome de Jesus, eu quero perdoar, Senhor, todos aqueles que me fizeram mal um dia, Senhor. Eu quero perdoar e quero abençoá-los, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que me fizeram mal, Senhor, eu abençoo agora e eu perdoo. Eu quero que você agora vai dizendo no teu coração, para você mesmo, o nome das pessoas a quem você quer abençoar agora, a quem você quer perdoar, em nome do Senhor Jesus. E agora que você pediu perdão dos seus pecados, que você os confessou, e agora que você orou pelos seus inimigos, pelos seus adversários e os abençoou, eu quero que você agora diga com toda a tua força, com a mão estendida, você diga comigo, repetindo comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor, como meu único Redentor, como meu único intercessor, como meu único remissor. Eu te recebo agora como meu Senhor e meu Deus, como meu Salvador na minha vida. E prometo abandonar toda a necromancia, ou seja, culto aos mortos. E prometo, Senhor, abandonar o culto às imagens, ou seja, a idolatria. E te peço, Senhor, não me deixes mais cair em tentação. E me livra de todo mal, Senhor. Porque só teu é o poder, só tua é a honra, só tua é a glória. Senhor Jesus, eu te recebo agora no meu coração. E a partir de agora, Senhor, eu quero vencer o mundo. A partir de agora, eu quero ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A partir de agora, eu farei proezas. A partir de agora, eu saltarei muralhas. A partir de agora, eu desbaratarei exércitos. A partir de agora, eu sou cabeça, não sou cauda. A partir de agora, eu estou por cima e não por baixo. A partir de agora, Senhor Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E o sucesso vai reinar na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Vamos todos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque só teu, Senhor, é o poder, só tua, Senhor, é a glória, só tua é a honra, Senhor, para todo sempre. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te faça cheio de felicidade, de sucesso, de saúde, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja.
muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de assistir o programa Em Busca de uma Nova Vida.